caos. Destruição. Genocídios. Quando o filósofo Thomas Hobbes, em sua obra O Leviatã, afirmou que o homem é o lobo do homem, além de refletir o conturbado período em que vivia, também tentou alertar o mundo sobre o lado obscuro da natureza humana, afirmando que o ser humano é naturalmente egoísta e mau. As imagens que você está vendo agora refletem exatamente o que Hobbes afirmou. Elas são resultado de uma combinação catastrófica de eventos que ocorreram na primeira metade do século XX. Em um intervalo de tempo de menos de 50 anos, o mundo passou por 2 guerras mundiais e também pela ascensão de regimes totalitários terríveis, como o nazismo de Adolf Hitler na Alemanha, o fascismo de Benito Mussolini na Itália e o stalinismo com Joseph Stalin na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nós, literalmente, quase apertamos o botão da autodestruição. Você deve estar pensando agora, por que eu estou vestido assim, todo de headbanger, metaleiro? Bom, eu sou o professor Leonardo Oliveira e você vai ter que ficar até o final do vídeo para entender melhor essa história. Produção, solta essa vinheta! Quando pensamos que tudo ia ficar bem, que a grande tensão vivida durante a primeira metade do século XX finalmente ia passar, onde os Homo sapiens desfrutariam do verdadeiro sentimento de paz e harmonia em clima de solidariedade e com muita vontade de reconstruir de maneira harmoniosa os estragos provocados pelas guerras mundiais, chega a Guerra Fria e acaba com as nossas ilusões. Como sabemos, a Guerra Fria foi marcada pelo mundo bipolar, pelo antagonismo vivido entre Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, e a União Soviética, liderando o bloco socialista. Essa clara divisão ficou conhecida como a Cortina de Ferro, uma linha imaginária que dividia os 2 blocos em áreas de influência, e que foi citada pelo ex-ministro britânico Winston Churchill em 1946. Em seu discurso, Churchill afirmou que, de Stettin no Báltico até Trieste no Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Atrás dessa linha estão todas as capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental: Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sófia. Todas essas cidades famosas e as populações em torno delas estão no que devo chamar de esfera soviética. Eric Hobsbawm, em seu livro Era dos Extremos, afirmou que a União Soviética controlava uma parte do globo, exercendo forte influência através de zona ocupada pelo Exército Vermelho e outras forças armadas comunistas no término da guerra. Os Estados Unidos exerciam controle e predominância sobre o resto do mundo capitalista, além do hemisfério norte e também dos oceanos. E em meio a esse caos, perseguições, corridas armamentistas, corrida espacial, conflitos, revoluções e a ameaça de uma guerra nuclear que poderia extinguir a raça humana, a música vivenciou um dos cenários mais ricos de sua história, através do movimento contra a cultura, que se espalhou pelo mundo pressionando os governos para acabarem com as hostilidades e conflitos no período da Guerra Fria. Grandes festivais como o de Woodstock em 1969 marcaram bem essa fase, juntamente com o movimento hippie. E é nesse ritmo de pressão cultural que a cortina de ferro aos poucos vai chegando ao fim, sobretudo no período entre 1989, com a queda do Muro de Berlim,
e o ano de 1991, com o fim da União Soviética. Acontecimentos impensáveis, como por exemplo, um grande festival de música cheio de bandas símbolo do capitalismo no coração da União Soviética, agora já seria mais aceitável. E eis que surge o Monsters of Rock em Moscou no ano de 1991. O festival que marcou o fim da cortina de ferro. Bandas como Metallica, AC/DC e Pantera levantaram a bandeira do capitalismo no mundo do antigo coração socialista soviético. O Metallica, sem dúvida, era a banda mais esperada do evento. Ele mesmo, Metallica! Yeah, Metallica! Menos, professor. Vamos aí, professor, me arrepiei todinho, que é a melhor banda de heavy metal do mundo. Não, mais força, aí força. Então, vamos lá. Se controle. Yeah! Vamos lá, de novo. E em meio à sonoridade pesada dessas bandas, a cada solo de guitarra, a plateia ia à loucura. Perceberam que até os soldados que faziam a segurança do público e dos artistas entraram na onda também do heavy metal. A noite já caía em Moscou quando o Metallica abriu seu show com Enter Sandman, levando o público a transformar todo o sentimento reprimido durante as décadas de repressão e ditadura em melodia, com punhos erguidos, mas dessa vez não para praticar a violência. E para um bom desfecho para esse momento, vou citar agora John Lewis Gaddis, com um trechinho da obra História da Guerra Fria. Ainda assim, por tudo isso e muito mais, a Guerra Fria podia ter sido muito pior. Começou como uma volta do medo e terminou com o triunfo da esperança. Podia perfeitamente ter sido de outra maneira, mas o mundo atravessou a segunda metade do século XX sem ver as suas mais graves apreensões se concretizarem. Os binóculos de um futuro distante confirmariam isso, pois, se a Guerra Fria tivesse tomado um rumo diferente, talvez não sobrasse ninguém para olhar o passado com os binóculos. E aí, Homo sapiens metaleiro, gostou dessa versão Leo Headbanger? Pois é, galera, aos poucos o canal vai se encorpando mais, ganhando uma forma um pouco mais parecida com a minha postura. Então não esquece de deixar esse like e de espalhar pelo mundo o The Humanoid. Vou deixar vocês agora com mais um solo de guitarra arrasador.